pastorear, nós não podemos esquecer, né? E para onde vamos, isso fica marcado. Cada uma das pessoas que nós pastoreamos tem sempre um marco, quando olhamos, lembramos, e uma coisa que nós convivemos juntos. Isso que faz diferença em nossas vidas. E Deus nos deu a oportunidade que nós realmente não esperávamos. O bispo me deu podemos dizer assim, um convite com uma ordem, no sentido assim: olha, prega amanhã. Eu disse: bispo, eu estou proibido a minha igreja de pregar, eu saí para descansar. E a minha equipe pastoral disse: pastor, você não vai pregar em lugar algum, não trouxe terra, por favor. E uma série de coisas, minha esposa está incumbida de não me deixar pregar. Aí o bispo disse: você não vai pregar, você vai dar um testemunho. Tudo bem, então não estou pregando, estou dando testemunho nessa noite a vocês. Mas eu quero compartilhar a palavra de Deus, embalado naquilo que está acontecendo esse mês de maio, que é a experiência do coração aquecido de Wesley. Eu quero ler a palavra de Deus, mesmo assentados. Abra comigo no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. É o texto que nos fala sobre a ação de Deus para cada um de nós e o propósito de Deus em nossas vidas. E nesse contexto eu quero vos falar sobre a experiência da santificação, que nos traz uma crise e nos traz um processo. Não é só um momento, não é só uma realidade a santificação, mas ela também um processo na nossa própria vida. Santificação, crise e processo. Eu quero, baseado, como já disse, embalado no tema desse mês, de um coração aquecido, mas baseado em Romanos 12, versículos 1 e 2, mesmo assentados. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor, essa é a tua palavra e tu zelas por ela. E, Senhor, sabemos que tu a fazes real e que ela não volta vazia. Ministra nossos corações nessa noite, segundo o discernimento do teu Espírito e a necessidade de cada um. Senhor, agora nós oramos em nome de Jesus. Amém. Existem coisas que realmente nós lutamos constantemente para alcançar. A vida cristã é uma constante busca da graça, da presença, do renovo, da santidade, de uma vida plena diante de Deus. E quando pensamos que estamos alcançando essa maturidade, nós percebemos que ainda estamos longe de alcançá-la. Quando pensamos que estamos sendo já homens maduros, prontos, já realmente hábitos totalmente prontos diante da obra do Senhor, nós vemos que muitas coisas, muitas áreas da nossa vida ainda precisam ser trabalhadas para sermos melhores cristãos diante de Deus. E existem nesses pontos da nossa vida, nesses momentos da nossa vida, alguns conceitos que nós precisamos entender. Quando eu entendo o que é Deus agindo em mim, por que Deus age em mim, o que Deus quer de mim, quando eu entendo o que Deus tem para mim, essa revelação de Deus me faz caminhar de maneira segura dentro do propósito. Mas para que eu compreenda isso, é preciso que eu entenda. Quando eu entender, eu vou sentir. Quando eu sentir e entender, eu me direcionarei para isso. Então Deus passará a agir em minha própria vida. Alguém disse que reconheci a misericórdia do Senhor em perdoar meu passado, porém dependia principalmente da minha própria resolução para melhorar o meu futuro. Eu reconheço que Deus me perdoou. Eu reconheço que Deus
agiu em minha vida, e pela salvação de Cristo Jesus, meus pecados foram perdoados, meus pecados foram realmente lançados no fundo do abismo. Não tem mais nenhuma condenação sobre mim. Mas depois que eu tenho essa consciência, agora eu conscientemente, baseado na ação de Deus, o Espírito Santo em minha vida, começo a nortear minha vida para uma segunda etapa do meu viver cristão. E essa segunda etapa chama-se inteira santificação, chama-se experiência plena com Deus, chama-se uma vida totalmente dedicada ao Senhor. E aí começa a crise de todo cristão. Como eu posso ser uma vida plena, santa diante de Deus, se meu pecado, apesar de perdoar minha vida, mas a minha carne continua a me aguilhoar, continua a me acusar, continua a agir em minha própria vida, continua a agir em meu próprio ser, continua lutando contra a santidade de Deus? Nunca, enquanto vivermos essa vida, deixaremos de ser aguilhoado, atingido pelo pecado ou pela tendência ao pecado. Nós somos constantemente envolvidos, tendenciosos, levados, atraídos ao pecado, porque a nossa própria natureza ainda existe. Mas à medida que nós vamos mortificando a natureza, à medida que nós vamos mortificando o nosso pecado, nós vamos caminhando diante do Senhor. Mas aí eu digo, a experiência de santificação, ela é de uma crise, também um processo. Crise, por quê? A primeira parte do versículo de Romanos 12 nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeira parte nos faz entrar numa crise. Meus irmãos, eu rogo que vocês se entreguem completamente ao Senhor, um culto racional, para que todo o seu ser seja transformado. É uma atitude imediata, é uma atitude drástica, é um condicionamento do homem, dizendo: eu me consagro ao Senhor, eu me sacrifico ao Senhor para ser inteiramente santo. Eu preciso tomar essa posição. E Paulo nos chama, nessa primeira parte do versículo, a essa crise. E quando eu falo de crise, não estou falando de nada que é danoso. A crise é bênção. A crise é uma realidade e todo homem precisa passar por crise. Abençoada crise. Crise significa momentos aonde eu preciso tomar decisões. Eu não posso continuar como estou. Crise significa uma atitude do meu coração. Significa muitas vezes um questionamento do meu coração, da minha vida, dizendo: eu não posso estar como estou. E a crise nos leva à mudança. A crise nos leva à transformação. A crise não nos deixa acomodar. A crise nos leva a tomar nova posição. A crise nos manda, nos impulsiona a caminhar numa direção segura. E quando eu falo em crise, para mim santificação tem o seu momento de crise, onde você diz: Senhor, não aguento mais viver uma vida levada de altos e baixos, viver uma vida muitas vezes fraquejando em algumas áreas, vivendo momentos de espiritualidade e momentos de fraqueza, momentos da presença e momentos longe de ti. Esse momento, quando você não aguenta mais, e você entra numa crise de fé, essa crise de fé te faz tomar posição. E essa posição, ela tem dois lados: ou você se acomoda e deixa a coisa acontecer, entrega os pontos, se afasta do Senhor, como muitos fazem, ou você toma posição e diz: eu vou mudar minha vida, não importa o que aconteça, eu vou chegar lá. A crise te faz tomar a posição, como já disse, tanto em regredir como em continuar caminhando, tanto não querer mais ser tragado pelo inimigo, ou santificar sua vida, dizer: eu vou viver uma vida de vitória. O cristão pode viver uma vida de vitória. O cristão deve viver uma vida de vitória. O cristão foi chamado para viver uma vida de vitória. Vamos acompanhar um pouquinho, antes de falar da segunda parte do versículo. Olha o capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Romanos, aliás. Olha o capítulo 6, não vou ler todo o capítulo, mas alguns versículos. Preste atenção no versículo 6, como Paulo trata do assunto. No capítulo 6, Paulo fala que nós devemos estar mortos para o pecado. Ele fala que os cristãos realmente transformados
Os primeiros cristãos romanos estão transformados e eles precisavam estar mortos e participar da ressurreição de Cristo. E ele diz aqui no versículo 4 do capítulo 6, olha só, acompanhe comigo: portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Esse é Cristo. O cristão, ele morre. O cristão, ele mata a sua própria natureza, ele destrói sua própria pecaminosidade, ele não tem mais nenhum vínculo com o pecado. Ele sepultou para sempre o velho homem. Ele não fica relativizando as suas atitudes, mas ele confia em uma pessoa que já lhe concedeu a vitória, que é Jesus Cristo. Meu irmão, quando eu falo de santificação, estou falando de crucificação do pecado. Olha o versículo 6 de Romanos 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Não mais sejamos escravos do pecado. Quem é escravo do pecado está novamente crucificando o Senhor Jesus. Está dizendo: Jesus, a tua morte, o teu sacrifício, por mim, teu amor por mim, não valeu de nada. Eu continuo como estou, mas o problema é que eu não crucifiquei. Ele se crucificou por mim, mas eu não tomei isso com minha própria essência de vida. Olha o versículo 9 a 12 do capítulo 6. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, consideram-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Isso é santificação. Nós temos um jeito de ficar dando norma, dando sentido, mas santificação é coisa simples, é amar o Senhor acima de todas as coisas. A santificação é simples, amar o Senhor ao próprio ponto de aniquilar em minha própria vida toda a natureza pecaminosa e viver a natureza santa que o Senhor Jesus já me autorizou e já me deu para viver. Tanto é que Ele colocou em você, em nós, o Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. Você é a morada de Deus. Paulo fala aos Coríntios dizendo: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que Deus habita em vós, que não sois vós mesmos, fostes comprados por preço. Depois ele diz: glorificai a Deus no vosso preço. 1 Coríntios 6,19. Glorificai a Deus no vosso corpo, com a vossa mente. E depois Paulo fala a Romanos agora: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que transformai-vos as vossas mentes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Oferecei todo o seu corpo, toda a sua vida, de maneira racional, consciente. Não é nada só emocional, é o que eu faço por aquilo que eu entendi. A vida cristã, a santificação, é algo que eu tomo posse consciente. E essa consciência me faz caminhar na direção do que eu afirmei. E essa condição me faz viver vitoriosa. E eu quero dizer, meus irmãos, que vocês não estão sozinhos nessa luta. Grandes homens do passado viveram essa experiência de transformação, de luta contra o próprio pecado. Daqui a pouco falarei sobre algum deles. Mas o capítulo 7 de Romanos fala o seguinte: Paulo nos leva a uma outra colocação. Depois de falar sobre o nosso pecado e natureza e a necessidade de morrer no pecado, ele fala e nos convida a ver o eco da agonia do seu próprio conflito interior em suas lutas pela bondade. Ele diz que ele mesmo, Paulo, ele diz: eu, miserável homem que sou, o bem que quero fazer isso não faço, o mal que eu não quero fazer isso pratico. Está dizendo o seguinte: existe uma luta profunda entre nós. Paulo, apóstolo Paulo, o próprio Jesus não pecou, mas ele teve lutas dentro de si mesmo. Todos os homens de Deus, todos nós cristãos, temos lutas interiores. Olha o capítulo 7, versículo 7, do capítulo 7 de Romanos. Ele fala o seguinte: que diremos então?
a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, não saberiam o que é pecado, senão por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado me viveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado. Ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabendo que a lei é espiritual, eu contudo não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Mas não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não desejo, o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Paulo fala da luta, a luta de você, a minha luta, a luta de Paulo, a luta dos apóstolos, a luta de todo homem de Deus. É uma luta constante em fazer a vontade de Deus e ser aguilhoado pelo pecado, como eu já disse, para afastar-se de Deus. Mas, capítulo 8, Paulo dá uma outra dimensão. Em 3 versículos simplesmente, Paulo nos chama. Ele mostra agora a possibilidade da santidade. Olha só o que ele fala, versículos 9, 10 e 11 do capítulo 8. Ele fala que a vida pelo Espírito, uma vida transformada. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Preste atenção na palavra de Paulo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, essa pessoa não pertence a Cristo. O primeiro ato do homem, quando ele encontra com Jesus, é ser templo do Espírito Santo. E se eu sou templo do Espírito Santo, não é compatível a santidade do Espírito com a minha carnalidade ou o meu pecado. É algo inconsequente, não é possível os dois habitarem no mesmo templo. E Paulo está dizendo, mas Deus em Cristo nos colocou no seu Espírito. Ele nos capacita a viver uma vida de vitória. Não é uma vida utópica, não é uma vida de alto e baixo, é uma vida de consagração, uma vida de total dependência de Deus. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dos mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. E aí Paulo começa a dizer a segunda parte do capítulo 12. Daí vem capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos, porque o Espírito habita em vocês. Apresente os vossos corpos ao mesmo Espírito como um sacrifício. Quando Paulo fala de sacrifício, ele volta lá no passado, quando era oferecido o sacrifício ao sacerdote para a libertação do pecado. No ato de oferecer sacrifício, a pessoa trazia diante do sacerdote o altar do Senhor, um novilho, trazia um cordeiro, trazia uma pomba, conforme a sua posse, e oferecia ao sacerdote. O sacerdote falava com Deus sobre a pessoa, e depois a pessoa colocava a mão sobre aquela oferenda, e o sacerdote orava, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados, e aquele animal era imolado, era sacrificado, e aquele animal, aquele sacrifício significava que o seu pecado foi perdoado. Quando Paulo fala de sacrifício vivo, ele está dizendo: ofereça a sua vida tal qual aquele animal
aquele animal não tirava o pecado, mas aquele animal apontava para Jesus, que veio no futuro, e João apresentou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele animal apontava para o Cordeiro eterno, que tira e liberta de toda condenação do pecado. Essa é a visão de Paulo, falando sobre sacrifício. É como você pegar a sua vida, colocar no altar, tornar aquilo em cinza, tornar algo inútil, para que você tenha a graça de Deus na sua vida. Então ofereça sua vida. Você não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada. Só seremos tudo quando Deus agir em nós. Mas enquanto você não morrer, como Paulo disse, enquanto você não sacrificar seu interior, enquanto você não oferecer sua vida como sacrifício vivo, você não conseguirá essa libertação em sua própria vida. No capítulo 2, 12, ainda, então na segunda parte ele fala que nós devemos oferecer nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e para que nós possamos num processo, olha só, capítulo 12, versículo 2: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para serem capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui eu quero dizer, a primeira parte do versículo diz: ofereça como sacrifício. É drástico, é uma posição do coração. A segunda parte fala, é um processo. Você tem que oferecer e depois continuar a buscar a de Deus. No livro Sedentos por Deus, e sem propaganda, só para botar, eu trouxe o livro porque eu gosto muito, tem sido muito importante para mim. Richard Foster é um dos autores do livro. Ele fala sobre 7 caminhos da devoção cristã. E ele apresenta aqui nada mais, nada menos do que alguns homens de Deus, inclusive Wesley. E nós sabemos muito bem, foi dito muito aqui, inclusive no encontro de coração aquecido, sobre a experiência de Wesley. Wesley experimentou isso. Wesley duas pessoas em termos de ministério, 2 ministérios, antes e depois da experiência em Aldgate. Não foi assim? Antes, inclusive, ele questionava sua própria salvação. Wesley, filho de pais, pastores da igreja anglicana, criado pela sua mãe piedosa, mulher de Deus, Susana Wesley. Wesley viveu sua vida de maneira pronta. Já o doutor Wesley, formado na faculdade de Oxford, capacitado, preparado, a vida inteira trabalhando no ministério, já produzindo. Mas ele fala da sua própria crise. E na volta da Geórgia, ele tem uma experiência com os moravianos. Ele viu que os moravianos tinham algo diferente. A crise de Wesley disse: eu tenho lutado pela minha própria salvação. Ele lutava pela sua própria vida. Ele conhecia a Bíblia como autoridade e vivia como bom anglicano que ele era. Ele conhecia e vivia a tradição cristã anglicana. Ele conhecia inclusive a própria racionalização anglicana. E com esses 3 pontos ele vivia: a Bíblia como regra básica de fé, a razão como base para entender a Bíblia, e também a tradição religiosa como base da sua vida. Mas faltava, depois da experiência de Aldgate, Wesley passou a acrescentar a 4ª, que é a experiência pessoal, algo inquestionável, algo que só você pode ter. E daí mudou a vida de Wesley, porque em cima dessas 3 verdades ele acrescentou a 4ª verdade, que é a experiência de um coração aquecido, movido pelo poder do Espírito Santo. Nós brigamos muito, lutamos muito, vemos muitas tendências hoje em dia de igrejas caminhando de uma forma, cada um defendendo uma posição, e eu fiz que é tão simples a fórmula que o Wesley aprendeu. E quando olhamos para outros homens de Deus, Agostinho, que luta ele teve até chegar a um ponto de ter uma vida e ser um grande homem do Senhor, até nos dias de hoje, pelos seu testemunho, sua teologia, sua maneira de expressar. Ele fala de homens, por exemplo, eu anotei aqui algumas coisas, os pontos do livro, para vocês verem. Ele fala sobre a expressão correta de nosso amor de Deus, como
posso ver, ele fala das crises dos homens antes, depois que ele teve a santificação, e depois ele fala no seu livro profundo, ele faz uma conclusão, avaliando essa experiência para o mundo de hoje. Como é que eu posso ter hoje a experiência de Wesley? E Foster faz, inclusive, uma avaliação. Ele caminhou por toda a vida de Wesley, fez um passeio, né? um turismo, e lá ele visitou a capela, o lugar onde Wesley viveu, o lugar onde ele orava, viu o túmulo da sua mãe, tudo aquilo ali. Mas a coisa que impressionou é que no museu ele foi e se ajoelhou no lugar onde o Wesley se ajoelhava diariamente para orar. E ali ele falou que foi uma coisa realmente divina. O museu estava vazio, ele disse, não sei porquê. Ele falou, não sei porquê, se estava muito frio, mas se estava praticamente vazio, eu pude burlar um pouquinho, né? E entrar pela proteção, e entrar e me ajoelhar. E ali, ele disse, a experiência foi algo indescritível. E ele começa a dizer, e ali ele começou a orar e dizer, Senhor, faz de novo isso, faz de novo nessa vida, faz de novo em nosso meio, faz de novo a começar em mim. Quando pensamos nessa experiência de Wesley, a experiência que faz algo em meu coração, e quando faz meu coração, é algo que faz com que eu possa entender a dimensão de Deus. Mas, como já disse, não é só a experiência de Wesley, nossa, de homens do passado, de homens do presente. Começa a ver muitas pessoas, e quando eu olho para o fato bíblico, tem uma pessoa que a sua experiência com Deus me faz ficar boca aberta. É o caso de Elias. Não vou ler o texto, vou só mencionar. Elias, uma experiência com Deus, o Elias de vida, Elias que era um homem forte, era um homem determinado, era um homem que realmente tinha a graça de Deus, confiava no Senhor, profeta, chamado por Deus, obediente a Deus. E naquele contexto todo, Elias falou contra os profetas de Baal, destruiu os profetas de Baal, mas ele foge para o deserto. Quando Jezabel disse, o que você fez com os profetas, eu vou mandar fazer para você amanhã. Oh Deus, crise, onde está essa crise? Elias indo para o deserto, indo realmente abatido, mas Elias foi mandado por Deus. Deus disse, Elias, profetize que 3 anos não vai chover. E ele falou, e 3 anos só choveu. Não choveu sobre Israel. E Deus disse, então Elias, vá para o deserto. Deus protegeu Elias de Acabe, e havia ação de Deus, mas Elias era um homem de fé, de determinação, mas mostra também que era um homem pronto a ter os seus momentos de fraqueza. Muito bem, meu irmão, a nossa força não está em nós mesmos, a nossa força está quando confiamos plenamente em Deus. Qualquer coisa que eu fizer, que parecia minha força, a minha capacidade, o que eu fiz não é de Deus, é eu que fiz, é minha obra, porque a obra de Deus é do tamanho de Deus, e a obra de Deus, é quando alguém olhar e dizer, esse não foi José Carlos que fez, porque José Carlos não pode fazer essa obra, José Carlos não pode fazer essa obra, então é só Deus que vive na vida de José Carlos, meu irmão, e isso é minha segurança, e isso é minha alegria. Elias teve algumas experiências. Ele foi para o deserto, como Deus mandou, para proteger de Acabe, mas também teve experiência. Ele foi abatido. Deus disse, Elias, vá para o deserto e eu vou cuidar de você. Lá no deserto, Deus preparou um riacho e corvos traziam carne e pão para ele, de manhã e à tarde. Ele foi para o hotel 4 estrelas de Deus no deserto. Que é Queribe, o querido de Deus. E nesse deserto, nesse momento, seca, fome, necessidade, está Elias. E de repente, foi acontecido. Depois de um tempo, o riacho secou. Senhor, estou te entendendo. Me manda para cá, eu estou aprendendo, tudo bem. E agora, por que o riacho secou? Eu não sei se os corvos pararam de vir também, trazendo pão e a carne. Quer dizer, Deus tirou aquela proteção de Elias. Elias, você aprendeu uma lição. Qual foi a lição que ele aprendeu em Queribe? Elias vai começando a aprender a paciência de esperar totalmente em Deus. Irmãos, quantas vezes Deus tira nosso riacho e nosso pão, nossa carne, para nos levar a depender unicamente dele. É fácil depender de Deus quando você tem tudo. É fácil depender de Deus quando as coisas têm certa facilidade.
Mas depende de Deus. Quando você não vê outra oportunidade, esse é o momento que Deus permite acontecer em sua vida. Eu sou testemunha disso em minha própria vida. Há momentos que você diz: Deus, só espero em Ti, só espero em Ti. Mas aí Deus está trabalhando no caráter de Elias. Vejam só, Elias era o profeta do Senhor, mas ainda Elias não era conhecido como o homem de Deus. Ser um profeta do Senhor, ser um pastor, ser alguém que ministra uma coisa, ser um homem, uma mulher de Deus, é outra dimensão, é outro aspecto da nossa própria vida. Daí Elias, conduzindo a palavra de Deus: tudo bem, Elias, o negócio é o seguinte, você vai em direção ao Horebe, Elias, e eu vou pronunciar uma viúva para te cuidar de você. A maior, a humilhação para um homem é ser cuidado por uma mulher, inclusive viúva. Tudo bem, Senhor. Ele chega com a mulher e ela está lá preparando, buscando graveto, e diz: olha, tudo bem, prepara para mim um bolo e traz. Ela diz: olha, está enganado, eu só vou preparar aqui, só tem um pouquinho de azeite lá, com farinha, prepara um bolo para mim e meu filho, vamos aguardar a morte, porque tem fome, não tem nem para nós. E Deus fala: olha, faça o que eu te ordenei, porque não vai faltar para você. Que a mulher obedeceu. Ficou vários dias, até meses, com aquela mulher e seu filho, e Deus supriu necessidade. Que coisa! Ele aprendeu mais uma lição: depender de Deus. Sarepta. Querido é descansar. Deus ensina a descansar. Sarepta é depender totalmente de Deus. Mas Sarepta, ele aprendeu a ver o milagre de Deus. De repente, o filho daquela mulher morre, e ela vem furiosa em cima de Elias: Elias, por que você permitiu isso, Elias? Olha, qual foi o meu pecado? Por que você me colocar sobre mim o meu pecado? Eu não te pedi nada, por que você trouxe sobre mim isto? Elias não falou nada àquela mulher, porque viu a sua aflição no coração. Subiu onde estava o menino, e diz o texto que ele se dobrou sobre a criança 3 vezes, depois orou. E Deus ressuscitou o menino. Elias nunca tinha visto isso. Isso nunca tinha acontecido. Não era um modelo na sua época. O homem de Deus, ele começa a descobrir sua experiência com Deus. A experiência com Deus é única. E é essa experiência que aquece o nosso coração. E é essa experiência que leva você a ir em lugares, fazendo coisas que ninguém fez. Essa é a dimensão da experiência de John Wesley. Ele realmente usou algo que, quando olhamos para a história, quando vemos o Wesley dizendo: só mesmo Deus, só mesmo Deus. Não é a obra de Wesley, é a obra de Deus na vida de Wesley. Não é a experiência de Wesley, mas é Deus visitando e usando como vaso de poder para transformar a sua nação, transformar o seu período de vida e fazer de uma bênção até nos dias de hoje. E daí sabemos que Elias, depois do tempo, subiu até o monte Horebe. E ali Deus falou com Elias. Ele Deus manifestou Elias. Mas de forma interessante também. Se você começar a olhar na 2 Reis 17, quando Elias foi para o monte Horebe, Deus, ele queria ouvir Deus, ele ansiava por Deus, ele tinha uma fome de Deus. Ele queria ver algo novo acontecer. Ele precisava de um renovo. Gente, quantas vezes nós precisamos disso? Renovo. Quantas vezes estamos precisando de renovo? 1900, agora vem as datas. Difícil que você começa a esquecer datas. 1993, mais ou menos. Eu era pastor dessa igreja. E eu precisava de um renovo. Eu precisava ouvir Deus. Precisava de coisas grandiosas na minha vida. Eu lembro que naquela época da Vinde, ainda em Serra Negra, eu me inscrevi no Congresso da Vinde, Caio Fábio, coisa estava realmente, era um mover de Deus, usando a Vinde, aquela coisa toda. Eu fui realmente quase todos os congressos da Vinde. E era novembro daquele ano, e o congresso aconteceu. Para mim, eu falei: Senhor, eu vou mergulhar, preciso de que Ele fale comigo. Eu coloquei umas metas diante de Deus, eu fui para a Serra Negra, onde tinham 1.800 pessoas. Eu fiz um plano comigo: Senhor, eu quero ficar sozinho no hotel, eu não quero ninguém me perturbando, porque eu quero ter meu encontro contigo. Eu ansiava algo forte na minha própria vida. Era o meu desejo de ver Deus agir na minha própria vida. E eu fui para lá.
procurei pessoas que eu não conhecia, que nem me conhecia, porque eu não queria falar muito de mim, nem ficar com muita conversa com amigos, realmente, e fiquei no hotel fora da convenção e tudo mais. Primeiro dia, segunda, terça, quarta, quinta, era sexta-feira, meio-dia que terminou o congresso. Segunda noite começou o congresso, muito bem. Asaf Borba, na liderança do louvor, com o seu companheiro Gottfried, e as coisas realmente mil maravilha. Mensagem maravilhosa de Caio Fábio, Samuel do Vitório, Deus falando nos corações. E eu disse: Senhor, eu preciso que Deus fale comigo, eu preciso de um renovo. Eu me sentia como Elias no Monte Aurélio, querendo Deus falar, querendo uma experiência com Deus. Passou segunda-feira, terça-feira, nada acontecia. Nos passeios, nas partes, eu não ia, não fui jogar bola, não fui passear na cidade, não fui fazer nada. Eu ia para o hotel, na sala do hotel, na sala de estar do hotel, ajoelhava e falava: meu Deus, eu quero uma experiência nova. Eu fiquei no meu Jaboque, minha experiência com Deus, no meu Aurélio. Quarta-feira, nada aconteceu. Quinta-feira, nada aconteceu, nada diferente. Eu estava mesmo cansado, eu estava realmente sem propósito, eu estava fatigado, eu estava com a minha aflição no coração. E disse, falei para Deus: quinta-feira, após o almoço, aconteceu 4 da tarde, nada aconteceu. E reclamei com Deus, nada aconteceu. E daí fui para o jantar. Tudo bem, depois do jantar, fui para o louvor para começar o culto, como todo dia. No outro dia terminar. Quando eu comecei a louvar, Deus me visitou no meu coração de maneira que eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Deus começou a falar comigo de maneira que eu nunca tinha ouvido. Uma experiência tão profunda, mais profundo do meu ser. E algo que dizia: mas eu só ouvi. Terminou o louvor, a mensagem, terminou a mensagem, terminou a Victória, pregou e tudo mais, lá para as 11 da noite já o culto, como era o último dia, ficaram ainda umas 1.200 pessoas no louvor, até não ligar. E eu fiquei lá, e tentando ouvir. De repente, terminou 2 da manhã, nós vamos saindo, e aí Gottfried pegou o microfone e disse: Deus está falando algo para uma pessoa. De 1.200 para uma pessoa. Se é para você, pare e ouça. Se não é, vai embora e deixe Deus falar. Eu estava na porta, meus pés ficaram pesados, algo foi no meu coração, e eu parei ali. Todos passaram, só ficou Gottfried falando lá, e eu ouvi. E ele começou a dizer o que Deus estava na minha vida profundamente. Depois você veio, oramos, Deus começou o coração, Deus falava com conforto. Fui para casa, fui dormir, aliás, os dias ceia, viemos para casa. Naquele dia, naquele período, algo novo começou a acontecer em minha vida, e na vida dessa igreja também. Eu tinha uma reunião da liderança da igreja, para decidir assuntos, naquela tarde, quando chegamos aqui, não teve reunião, foi um mover de Deus na nossa reunião. No culto nós tínhamos, e algo novo começou a mostrar, a viver nossa própria vida. Eu esperava que Deus falasse comigo de uma maneira. Muitas vezes nós condicionamos Deus. Essa questão de buscar um coração crescido, de buscar algo fantástico, nós ficamos condicionando Deus. Só vai valer se Deus fizer assim, assim e assim. E Elias se colocou diante de Deus, e diz o texto que eis que o Senhor passou. Deus disse: Elias, eu vou falar com você. E diz o texto: eis que o Senhor passou, e veio primeiro com forte vento. Depois diz: o Senhor não estava no vento. Passou o vento, veio terremoto, diz: o Senhor não estava no terremoto. Depois veio fogo, e o Senhor não estava no fogo. Vento, terremoto, fogo, vento, Senhor, vento impetuoso. Eu imagino Elias até se prostrando, dizendo: isso mesmo, Senhor, sopra, purifica a minha vida. Nada aconteceu. Passou o vento, o Senhor não falou, continuou mesmo. Terremoto, Senhor, então eu sei, tu queres quebrar todas as cadeias, todos os meus pecados, tu queres realmente fazer algo novo, então faça, Senhor. Tal qual o terremoto, mas diz que passou o terremoto, nada aconteceu. Vem fogo, Senhor, então é isso, Senhor, então tu queres purificar, então queima, Senhor. Mas passou o fogo, nada aconteceu. Gente, depois de tudo isso, Elias, eu acho que pensou assim: meu culto está frustrado, vou sair daqui como cheguei. Mas uma voz mansa e suave diz: o que fazes aqui, Elias?
uma brisa quase perceptível, ele se quebrantou. E Deus começou a operar. E ali aquele de Elias foi visitada e renovada. O Senhor, seu coração aquecido. Fique de pé, irmão. Eu quero só falar com vocês 5 minutinhos. Feche os olhos. Quando eu penso no meu coração aquecido em minha vida, ouça só o que eu vou dizer. Primeiro, Deus está agindo constantemente ao nosso redor, ao seu redor, ao meu redor. E quando você se coloca diante de Deus como servo, Ele quer primeiramente que você permita que Ele molde sua vida para fazer dela um instrumento que desejar. Um coração aquecido é um coração totalmente dependente de Deus, purificado de todo pecado e útil para fazer a obra de Deus no seu reino. Certamente Deus não fará coisa alguma sem ser revelado ao seu segredo aos seus servos, os profetas. Isso nos diz Amós 3:7. Segundo ponto, Deus busca um relacionamento de amor contínuo com você, que seja real e pessoal. Deus busca. E a questão é, eu não posso ter meu coração aquecido se não amar a Deus sobre todas as coisas, se não colocá-lo como preponderância em minha vida. Terceiro, Deus convida você a envolver-se com Ele em sua obra. E quando Deus te revela a sua vontade, a revelação de Deus é o convite, dizendo: envolva-se comigo. Deus aquece o seu coração, não apenas para te fazer muito espiritual, mas para fazer um obreiro fiel à sua obra, à sua verdade, ao mundo que Ele está te enviando. Quarto, Deus fala através do Espírito Santo, fala através da Bíblia, da oração, da circunstância. Ele fala através da experiência profunda com você. Quinto, e quando Deus convida, quando Ele faz o convite a você para trabalhar com Ele, sempre leva você a uma crise que exige fé e ação. Essa crise é aquele momento onde você diz: Senhor, eu ouvi, então eu preciso mudar a minha vida. Essa mudança de vida te leva a uma crise, te leva a ajustes, te leva a tomar posição, te leva a fazer planos que muitas vezes você nunca pensou em fazer, para seguir a vontade de Deus. Essa crise, quando te leva à obediência, é uma crise de fé que te leva a caminhar com o Senhor. Sexto, é preciso fazer ajuste profundo na vida para juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Ajustar. Crise profunda, familiar, pessoal, financeira, conceitos, vida. Ajustar na vida. E sétimo, você passa a conhecer Deus pela experiência, à medida que você obedece a Ele e Ele realiza em sua vida a obra que Ele tem através de você. Gostaria que você orasse neste momento.